Oi, gente, bem-vindo de volta aqui. No vídeo de hoje, eu resolvi fazer um vídeo meio que diferente. Além do meu depoimento, vai ter um depoimento de uma outra pessoa que vivia lá. E essa pessoa, eu convidei, no caso a Raquel, que eu convidei para ela conhecer essa criatura aqui. Convenci. Em 2011, em fevereiro de 2011, eu conheci essa coisa. E aí foi a minha amiga que eu já conhecia, que no caso hoje é a esposa dele. Eu já conhecia ela e ela me convidou para conhecer essa criatura em fevereiro de 2011. E aí ele sempre pregava umas palavras lá, mas já era pra gente meio que desconfiar que lá nem Bíblia não tinha, ele tinha queimado a Bíblia. E aí, às vezes eu ficava me perguntando por que ele falava da Bíblia, se nem Bíblia ele não lia, né? Aí eu acho que ele leu, né? Ele entendeu de uma forma e resolveu passar pro povo para pegar o dinheiro, só pode. E aí, ela me convidou para me conhecer essa pessoa em 2011. E no caso, para ele falava que o mundo ia acabar em 2012. Aí eu fui, no começo era bom, aquele pessoal, todo mundo assim, fingindo que se dava bem. Ali era um fingimento, porque a máscara hoje caiu. E ele que comanda tudo, ele fica por trás das pessoas, comandando tudo que a pessoa, até o que a pessoa deve falar. Se a pessoa deve cortar o cabelo ou não, tudo ele diz, o que a pessoa tem que fazer. E aí, aí eu fui gostando, conhecendo as pessoas e achando bom. Ele tratava a gente melhorzinho do que agora no final, ele fingia melhor, né? Mas como a máscara cai, e aí quando foi em 2012, a mulher dele atual agora, ela era casada e ela separou, né? Ele fez alguma coisa que com certeza por trás para ela separar. Aí em 2012, hoje em dia eu fico me perguntando, eu fico tendo certeza. Ela sentia muito ciúme dele e eu ficava me perguntando, meu Deus, mas por que ela fica com ciúme desse homem se nem casada com ele ela é? Chamava ele de pai. Aí o pai foi lá por trás, deu um golpe, casou com essa mulher que é hoje, a Daniele, que ele casou com a Daniele, que a Daniele, no caso, em 2012, ela era casada com uma outra pessoa. Aí a Daniele ficava na casa da mãe dela, ele com a mutretagem dele por trás, pegou e mandou a Daniele sair da casa da mãe dela, que era mais fácil para ele convencer ela de casar com ele. E dizia que ela vinha morar comigo. Ainda hoje eu lembro, o ex dela foi lá para morar com ela e ela não aceitou. No caso, ele aqui já tinha feito a cabeça dela para ela não aceitar. E aí eu lembro que um dia eu tava fazendo o cabelo dela, arrumando o cabelo dela, e ela já tava separada, e eu cheguei para ela e perguntei, mulher, Dani, que eu chamo ela de Dani, mulher, Dani, tu não quer outra pessoa não? Aí ela sorriu, só se Deus mandar. Só que aí eu descobri que ela falava no telefone com essa pessoa aqui. Nada contra, mas o que eu tenho contra é da mentira, que ele mentiu dizendo que ela tinha se separado primeiro para poder casar com ela. E nada disso. Ele foi fazer a cabeça da Daniele para casar com ele, sim. Hoje eu tenho certeza disso. E é por isso, aí depois eu vim analisar, por isso que ela sentia ciúme de todo mundo, por isso que ela sentia ciúme de mim. Aconteceu uma vez, de ela entrar num quarto lá que eu tava conversando com ele, e ela tava com tanto ciúme dele que chorou. E aí ele foi atrás dela, acho que para disfarçar, e ela voltou e me pediu desculpa, que não tinha nada a ver, alguma coisa assim. Hoje eu tenho certeza de toda a tramonha dele por trás. Aí disse que tinha 3 pessoas para ele escolher, porque aí se acha gostoso. Ave Maria, Deus é pai. E aí tudo é uma tramonha, porque tudo tem um propósito para ele. Ele sempre dizia que plantava hoje para colher amanhã, mas não tá falando do céu não. Ele tá falando daqui da terra mesmo. Ele faz uma coisinha desse tamanho e depois amanhã ele toma, mas ele toma em dobro. É isso que eu acho esquisito. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. O problema é que ele mente até hoje. A minha intenção de fazer esse vídeo de hoje, gente, que às vezes as pessoas perguntam por que continua fazendo esse vídeo, por que não esquece essa história? É pra abrir os olhos das pessoas que vivem lá, porque eu queria que uma pessoa chegasse pra mim e tivesse abrido meus olhos naquele momento. Muitas pessoas tentaram abrir meus olhos, mas eu não tava cego e não vi. E aí eu quero que ele libere as pessoas de lá
E também as que tem aqui que tem alguma dúvida, que um dia conheça ele, não chegue nem perto, porque aí é golpe. Golpe. E o golpe tá aí, cai quem quer. Fica que nem aquele ditado que tá por aí, que o golpe tá aí, cai quem quer. Então, a minha intenção é que essas pessoas não passem pelo que a gente passou. No caso, eu e a minha amiga, que vai vir falar um pouco da experiência dela aqui, que foi eu que levei ela para conhecer essa criatura, pensando que ele era uma pessoa de Deus, e no caso nem era. Ô, coitadinha da bichinha, vem, Raquel. Nem era, hein, Raquel? Eu te levei, foi pro golpe. Levou pro golpe. E aí, porque Raquel, fala... foi meio interessante, né? Diz que tinha vindo um anjo pra ele e ele falava muito de 10 mandamentos, sendo que agora 10 mandamentos se resumem em 2 só, né? Que é amar o teu próximo assim mesmo, coisa que ele não faz, que se alguém tiver precisando de alguma coisa lá, ele não ajuda, né? Assim, como ele dizia pra gente, ele dizia assim, se você só é bom pra ser beneficiado, mas na hora de você beneficiar, você não quer. Mas ele tava dizendo, era com ele mesmo, porque no caso, ele, né, espelha na outra pessoa aquilo que ele é. A imagem reflete na outra pessoa. Ele é assim, mentiroso patológico, no caso da gente não mentir, mas era pra ele, porque ele mente, né, até hoje. Engana as pessoas, fica ludibriando as pessoas lá, sendo que as pessoas vão ter recompensa quando chegar do outro lado. Eu não sei que recompensa é essa, porque ele só faz sugar, suga. Não sei que outro igual lado é esse. suga também, porque no caso, o negócio aí tá complicado pra chegar desse outro lado. Eu não sei qual é esse outro lado que ele fala que esse ouro lá tá derretendo, que o ouro tinha que ser derretido, a fé das pessoas se derretia que nem ouro. Eu disse, depois eu vou cair fora desse negócio de derreter. Porque desde 2012 que esse ouro derrete, nunca derreteu nada. Só tá dando certo pra ele, né? Pros outros não. Porque os outros não tem casa, nem nada. E aí foi que ganharam com isso, seguindo ele. Nada, só besteira. Perderam o emprego, perderam tudo. E aí, até da família, ele conseguiu afastar as pessoas, né? Manda tirar o chip pra ninguém dar endereço pra ninguém e tudo, só pra ele ter o controle. Continuar dominando as pessoas. Aí gosta de dominar uma pessoa, de controlar, de manipular, né? Igual as marionetezinhas. Mas só que comigo, né? Demorou muito também, mas acordei, que tem uma hora que a gente tem que acordar. Ele mesmo disse, e se eu não souber mais o caminho? Que ele queimou a Bíblia, né? Aí eu acordei quando ele disse isso, ele mesmo se entrega. Aí ele mandou eu sair do meu emprego em 2012, eu saí e tudo. Só que no caso eu não dei dinheiro pra ele não, né? Porque eu pensava em mim também. Senão eu tava vendo ele receber dinheiro de um e de outro, de fulano, cicrano e beltrano. Eu disse, não vou dar dinheiro pra ele não, porque eu tenho que manter meu filho. E aí, se eu der o meu dinheiro pra ele, como é que eu vou me manter? Pensei assim, né? Claro. Graças a Deus que eu pensei assim. E a gente tem que pensar na gente também, tem que gostar da gente também. No caso lá, ele quer que a gente ame mais ele do que tudo e todos. Que é pra ele poder manipular. Aí ele se passa por Deus, diz que é Deus, que não sei o quê, porque primeiro ele usa que se Deus habita numa pessoa, aquela pessoa é Deus, mas Deus não habita nele não. Desse jeito aí, com esse coração aí, dando golpe no povo, eu creio que não. Ludibrian teve uma lá seguidora dele que ele fez ela vender a casa, né, e hoje ela vive de aluguel e tudo. E muitos casos, tem gente que deu moto pra ele e tudo. No caso, ele queria a minha, né, ele diz assim, que se eu desse a minha casa e a moto pra ele, no outro dia ele ia estar preso, que iam dizer que ele fez lavagem cerebral. Doido pra pegar lavagem cerebral em mim. Mas graças a Deus não colou. E aí passou, aí eu casei em 2014, né, lá acreditando nele, tudo, a festa foi muito bonita. Só que depois que eu casei, aí veio o golpe, aí chantagem começou, né, começou a me chantagear. Que disse que era pra me largar meu marido, e depois de que não tava mandando eu largar, fazendo uma confusão mental na minha cabeça, né, tava quase ficando doida. Mas graças a Deus não fiquei não, porque Deus é mais. E aí depois começou a botar caraminhosa na cabeça do meu marido, que ele dizia que meu marido era um dos mais fracos de lá. Porque ele estuda, né? As pessoas estudam, como é fácil estudar, né? Não sei onde foi que ele aprendeu essa malandragem toda, deve ter sido no Ceará que ele aprendeu essa malandragem todinha. E aí trouxe pra cá. E tanta história que ele contou que eu não sei nem se a metade é verdade. E aí, tenho minhas dúvidas, né? Sei que teve gente lá que comeu areia, né? As coisas que ele faz e fala não é coisa de gente de Deus, não. Falou até que poderia casar até com a própria filha dele, porque diz que não é submissa à lei. Essas coisas aí tá muito fora do normal. Essas coisas não tem nada de Deus, não. E aí ofereceu, aí acabei de concretizar quando meu marido me falou que ele ofereceu a filha dele em 2016, meu marido, né?
quando ele fez eu sair da missão, porque ele disse que ia ter uma etapa que eu não ia suportar. Claro, era essa aí, que ele oferecia a filha dele, né, com 10 anos na época, pra ele. E aí ele fez, né, ele não tem pressa pra executar os planos dele, ele vai devagarzinho, até 10 anos, se der certo, ele vai indo até, né, ver onde é que ele vai. E aí, no caso, vai ludibriando e tudo, e a gente quer enxergar e aí vai achando que a gente que tá errado. No caso, só ele acha que só ele tá certo e todo mundo acredita nisso, né? Que ele é o bonzinho da história, que ele é o certo da história, sendo que não. Sendo que ele arma as coisas, arma por trás da pessoa, fala de fulano por trás, falava de mim pro meu marido pra mim, tá entendendo? Querendo realmente uma separação. E se não separar, porque uma vez até falou assim, e se não separar, eu faço a separação por aqui mesmo. Ameaçou, eu me lembro. Que uma vez estava tudo certo pra gente ir separar, e ele disse assim, você tem que marcar, tem que saber quanto é que vai ganhar quando chegar lá e tudo, tem que ir tudo direitinho, levar tudo direitinho, que é pra dar certo a separação. Porque, senão, já pensando também, acho que até na grana, como é que ele ia tirar? De 150 reais ou 300 reais, na armaria. E aí, já a Armando ainda mandou até eu dizer, não, depois ele casa com outro. Diga pra ele que depois ele casa com outro. No caso, era a filha dele, né? Pensa que eu sou tão otária que não dá pra mim pensar nisso aí. Por que que ele disse isso aí pra mim? Que eu fiquei até perguntando, quem é essa outra pessoa? Mas ele já tava com uma carta debaixo da manga, né? A filha, pra poder segurar ele, pra ficar trabalhando lá de besta pra ele. Que é isso que ele quer. Os homens ficam lá pra trabalhar pra ele, pra sustentar ele e a mulher dele. Porque ele não tem coragem de trabalhar, né? E aí, no caso, se passou, né? Aí teve o casamento da minha amiga aqui, eu não pude ir, como um castigo, que eu não sei nem foi o que eu fiz, que eu não fiz nada. E aí fui proibida de ir pro casamento dela, mas tinha que dar contribuição, né? Do casamento, em dinheiro, mesmo sem eu estar presente. E fazer o bife. Tudo bem, eu fiz, porque como era muita amizade, a minha parte com ela e dela comigo, eu fiz, tudo bem, não reclamo. Mas tô contando, assim, como é que funciona lá, mais ou menos, pra vocês entenderem. Aí passou, né? Tudo bem. Aí, quando eu saí, depois pra mim voltar de novo, ele ficava, no caso, só eu que saí, mas a minha mãe e meus filhos. Ele, meu marido, ficou frequentando lá. Pra quê? Pra ele ficar botando caraminhola na cabeça dele. No caso, ofereceu a filha e tudo. E aí, eu não sei como foi lá o combinado deles, se toparam. Acho que toparam, né? Não sei. E aí, sei que depois explodiu tudo e eu fiquei sabendo de tudo. Comecei a ver as coisas estranhas, comecei a ver os olhares, né? E tudo. Aí jogaram dele, mandando meu marido na minha frente e deixar a filha dele. Mas também eu não tinha maldade, eu disse, não tem nada não, porque todo mundo tá aqui. Eu posso pegar carona com um dormindo aqui e vice-versa. Mas não, ele já tava agindo de má fé. Depois, quando chegou em Campo Maior, foi que meu marido me contou tudinho, que disse que ele tinha oferecido a filha pra ele, quando ele tava aqui na Padre Cícero, de um monte de coisa. E disse até que ele poderia casar com a filha dele. Aí eu disse assim, que história é essa? Ele pode casar, eu ofereci a menina pra tu, e depois ele pode casar? Eu disse, até com um joguinho. Como ele dizia, que lá era um jogo de xadrez. O importante só era o rei e a rainha, né? Os peão morriam. Aí depois eu vou cair fora onde morrer. E aí fiquei vendo essas coisas. E também ele gosta de falar abertamente também, só que ele tem umas conversas induzidas, né? Com duplo sentido. Ele diz assim, e se eu disser pra vocês que eu não sei o caminho? Porque eu queimei a Bíblia, né? Então isso aí já é heresia, né? Queimar a Bíblia, porque a palavra de Deus é uma heresia muito grande. Era pra gente ter visto, mas a gente estava no sono da indolência, né? Mas, graças a Deus, Deus acordou a gente. E aí foi passando o tempo, aí ele disse que era pra gente alugar a casa e ir lá pra onde ele, quando chegasse lá, ia ter emprego pra mim, mas meu marido, eu acreditei, né? E fui. Só quando chegou lá, passou uns 3 meses, eu vi que nada disso aconteceu. Aí tinha um seguidor de lá que queria arrumar emprego pro meu marido e ele não deixava. Aí fez o joguinho dele, disse, não, seu fulano, se ele vier mesmo me pedir, aí ele foi pedir pra ele, porque ele se acha muito importante, dono de tudo, né? Disse, não, a empresa é de fulano, ele contrata quem ele quiser. Mentira, depois ele chamou o homem por trás, não era pra contratar meu marido. Por quê? Porque queria que meu marido fosse trabalhar, era pra ele, vendendo DVD. Aí meu marido não queria, porque disse que não almoçava, né? Passava o dia todinho sem comer e tudo, quando ia comer já era de noite, aí já servia do almoço, já servia pra janta e tudo. Aí disse, não quero isso, não. Esse povo vai caçar outro emprego pra você, que é melhor, num posto, em alguma coisa. Mas ele não queria, ele não tá nem aí pros outros, não. Quer que os outros sofram mesmo, que penham, não tá nem aí. Se ele trabalha o dia todo sem almoçar, sem nada. Tá bom demais. E aí, meu marido disse que não era bom, não. Ele disse assim, bom, então bora, né?
voltar. Aí ele disse, mas eu disse pra tu não vir pra cá e tu quis vir. Eu disse, não, da mesma forma que eu vim, eu volto. A gente arruma tudo e volta pra nossa casa, volta pra nossas vidas e Mas pronto. como é que tu tomou a decisão assim pra tu sair mesmo? No dia que tu saiu, tu conversou com alguém conversou contigo? Não, ninguém conversou comigo. Não. No caso, foi só meu marido mesmo. Não, pra tu ser expulsa da missão, pra tu sair Pra mim ser expulsa, chegou no tempo que teve uma festa lá, né? No final de abril, dia 27 de abril de 2019, teve uma festa lá muito maquiavélica, draculesca e transilvânica. Tudo preto com branco, lá com balão, parecendo cor da maçonaria. E aí, tava na música do Michael Jackson. Sendo que no começo ele disse que não podia nem ouvir música de gente morto. Aí botou a música de outro morto que tava lá tocando. E eu achei tudo muito estranho. Quando eu cheguei lá, todo mundo me olhou de maneira estranha. Ele já tinha trabalhado pra todo mundo, já tinha feito caber todo mundo lá, né? Todo mundo já tava olhando estranho e tudo. Já tinham bem dito que eu tava com mal e tudo. Por quê? Porque eu tava vendo a verdade toda. Então eu não fiz nem questão mesmo de ficar lá, já era com nojo dele mesmo. Porque eu não sei nem por que eu não tomei o microfone, não falei abertamente pra todo mundo. Mas eu ia ficar como doida, né? Que como eu saí de lá como doida, eu tô sabendo. Mundo sai como que doido. todo mundo ou sai como doida ou como ladrão. E aí eu saí como doida, como sempre. Claro que eu sou doida, né, seu Luiz? Seguir uma pessoa que nem você, do seu poste, só pode ser doida mesmo. E aí, mas me recuperei, porque maior é Deus. E aí, eu sei que você mesmo falou, não é coisa que a gente sabe porque os outros contam, não. Você mesmo fala abertamente os seus joguinhos draculesco e transilvânico. Você assinou sua carteira, sem estar trabalhando, isso aí é estelionato. E aí eu olhei pra você assim, assustada, e você disse, não, meu filho, mas eu tô pagando, eu dou todo mês uma parte do FGTS. Não interessa, você não tava trabalhando, isso é falcatrua, do mesmo jeito. E aí, a vida dele é uma falcatrua. A vida dele é uma fraude, uma falcatrua. Então, vive de dar golpe nos outros. Isso é muito triste. É triste, é assim, eu fico assim triste. Eu acreditei mesmo, eu confiei nele. Eu pensava que era uma pessoa direita. Assim, não pelo fato assim de cor, porque eu não tenho racismo, assim. Eu achava ele uma pessoa, se realmente aquela pessoa que ele mostrou pra nós fosse aquela pessoa mesmo, tava tudo bem. Mas não é, tá entendendo? Continua enganando os outros, ludibriando, que é as mulheres dos outros, que é as esposas dos outros. Disse pra mim assim, minha filha, você não quer um monte de homens se servem de você? Que conversa é essa? Falou isso pra mim. Aí eu fiquei assim assustada, Deus, né, e fiquei pensando, isso não é de Deus, isso não dá pra mim, isso aqui já bastou por aqui. Aí foi dizer pra mim que se mandasse eu pular no mar, eu não pulava, querendo inverter os outros profetas naquele tempo, como se eu fosse fazer a mesma coisa. Se ele mesmo disse que os outros profetas fizeram tudo pra gente não fazer, por que eu ia pular numa cova de um leão? Ia pular em alto mar, pra uma baleia me pegar, só querendo distorcer pra entrar na minha cabeça, não me fazer o que ele queria. Mas graças a Deus, não deu certo, né? E a história que tu falou que a próxima seria a próxima vítima dele, aí ele dá em cima, a Raquel disse eu foi ver lá mesmo, né? Como eu tava vendo já as coisas, tudo. Eu tava sentada lá na sala e aí a esposa dele tava no portão. Quando a esposa dele foi pra sentar na mesma cadeira que ele, eles quase caem no chão os dois, ele e a esposa. Aí eles estão dando aqui em cima da outra. Falou abertamente, ele fala com um tom de ironia e com um tom de como se fosse brincadeira, mas sendo verdade, né? Eu aprendi a captar isso aí, fui analisando, juntando tudo. E ele é dissimulado. É assim, uma pessoa que ele quer dizer abertamente, depois vai dizer assim, mas eu avisei, né? Sendo que ele já tinha plantado aquela imagenzinha boa dele, de gente honesta, coisa nenhuma. Aí falava de um, de A, de B e tudo, coisa nadinha, sendo pior do que os outros. É muito triste. Assim, eu fico pensando como é que pode, né? Uma pessoa que pregar, falar tanto de Deus. Hoje em dia não fala mais. O negócio dele é falar só em dinheiro, que disse até que ia enricar. Foi pra Câmara, disse que ia ficar rico, ia ficar rico. Agora não sei de quê. Mas não era todo mundo que ia enricar, era só ele, nas custas do povo, puxando uma cor de um, puxando a cor de outro, né? Mas tá aí, o golpe tá aí, né? Só cai quem quer. Mas, infelizmente, os outros estão lá, não é porque queira, é porque ainda acredita naquela imagem dele, aí fica com medo. Quem quer vir embora, aí ele chantageia que não pode ir, porque senão vai pro inferno. Aí fica aquela lavagem cerebral que os pastores aí fora também usam nas igrejas. Uns
que não tem entendimento, ou sei lá o que é, que usa mesmo a Bíblia no propósito de fazer coisas ruins com as pessoas, de ficar chantageando as pessoas, porque o verdadeiro Deus não chantageia ninguém assim, não. Não. A pessoa fica com Deus, sabendo que é certo, e é totalmente diferente, até comparar a Deus, né? Mas ele se acha Deus, esse Luiz aí, se dizia que era o Espírito Santo e tudo, né? Todo mundo seguindo, correndo, e batia nos peitos que o povo ia seguir ele, pra onde ele fosse o povo seguia ele. Não, eu vim embora, que eu vi que as falcatruas dele, as mentiras dele tava demais. Disse que Deus foi que mandou ele comprar um carro pra mulher dele. Aí eu fui analisando as coisas. Onde é que Deus vai se meter? Negócio de comprar carro e tudo. Se a gente tá aqui na terra, a gente aqui vê essas coisas aí. Deus vai se meter nisso aí. Aí eu vi que era muita mentira e tudo. Aí acordei e vim embora. Saí dessa ilusão, né? Graças a Deus. E também disse que se... No caso mesmo, acho que esses anos todinho que ele tava, era só pra querer ver se eu dava a casa pra ele. No final, a motinha que eu tinha conseguido comprar, né? E ainda disse assim, mas se eu pedir a moto pra casa que foi do suor dela, foi mesmo, seu Luiz, do meu suor, eu trabalhei honestamente. Não é que nem ele, não. Não foi sugando nem pedindo pra ninguém, não. Graças a Deus, Deus me deu uma coragem de me trabalhar, não foi dando golpe em ninguém, né? Isso aí, minha consciência tá limpa, graças a Deus. Não precisei dar golpe em ninguém, não. Pra conseguir o que eu quero. Quando eu quero alguma coisa, eu vou trabalhar, vou à luta e consigo, né? Graças a Deus. Mas no caso, assim, é porque ele ilude as pessoas, tá lá o povo pensando que vai ter casa, que vai ter isso, aquilo, outro. Tadinho, só sofrimento. Estão passando até fome se brincar. Porque uma vez no vídeo dela meio eu vi petisco com suquita, pra quem tava trabalhando pesado. Fiquei foi com pena deles, dó mesmo, viu? Arrancando pedra e suquita com peta. Fiquei mesmo passada. Eles, coitados deles, que se fosse menos um frito de ovo, né? Não é tão caro um frito de ovo, farinha com ovo, dá mais sustância do que peta. Mas fazer o que, né? Aí eles que estão lá porque querem, mas não é lavagem mesmo, cerebral, induzido. E quando a pessoa quer vir embora, como uma vez teve uma seguidora dele lá, quis ir embora, chamou lá, ele manda os macacos voadores para ir conversar com a pessoa, fazer a cabeça da pessoa. E se a pessoa não resolve, aí ele mesmo vai conversar. Vai fazer a cabeça da pessoa. Pra poder botar medo na pessoa, pra pessoa não sair. No meu caso, isso aí não funcionava mais mesmo. E eu queria vir embora e minha cabeça já tava meio pra mim vir embora. Eu vinha de qualquer jeito. Ou com marido ou sem marido. Ela me chamou pra conversa, devia ter feito a reunião pra todo mundo ver. Porque ele gostava de fazer as reuniões comigo, me humilhando pra todo mundo ver. E nessa hora de eu vir embora, ele não falou pra todo mundo ver. Nessa hora aí que era pra todo mundo ver. Mandou foi a mulher. Mandou foi a mulher. Nem olhar pra mim, ele não olhava. E no outro dia, quando eu passei, abaixou a cara. Dizendo, mas não foi por causa de chinelo, não foi por causa de eu já tava vendo tudo, não foi por causa do Daniel que saiu por causa de chinelo em festa. E mesmo assim, seu Luiz, aí, gente rica vai por lugar para restaurante, qualquer coisa, vai até de chinelo havaiana. O que importa não é negócio de chinelo, sapato, a pessoa tem que ver, é o dentro. Você mesmo não falava aquela passagem, que a pessoa por fora era um sepulcro caiado? O que adianta arrumadinho por fora e por dentro do sepulcro caiado, desejando mal pros outros, jogando praga? Triste, viu você? Eu só lamento, viu? Muita tristeza a seu respeito. Assim o que eu passei. Mas eu aprendi muita coisa, que a gente não deve confiar em todo mundo, né? E muito menos cegamente. Aprendi. E ainda te agradeço por isso, né? Aí você mesmo gostar de dizer que tá na Bíblia. Mas deve ser como falso profeta mesmo, viu? E é como falso profeta. É isso, gente. Eu trouxe a Raquel aqui porque, no caso, fui eu que levei para conhecer essa criatura aí, como eu já tinha havido falado aqui no vídeo, que a experiência dela, como é que ela conheceu, foi através de mim que ela conheceu essa pessoa. Jamais eu ia imaginar, passaria pela minha cabeça que uma pessoa fingida do começo, que era uma pessoa boa e tudo, se tornar um monstro que ele é hoje. E ainda fica usando a esposa para ser mais monstro e humilhar as pessoas como ela humilha. E por causa da festa que a Raquel tá falando, no caso, porque o menino foi no chinelo que não agradou ela. Porque até a roupa que a gente veste tem que agradar ela, entendeu? Não é a gente tá confortável ou a roupa tá boa na gente, não. Tem que agradar ela, a roupa tem que agradar ela, o chinelo tem que agradar, o cabelo tem que agradar, é isso. Lá até para cortar o cabelo tem ela que manda. Porque ele manda, todo mundo tem que ficar com a mesma cara, porque ele que manda cortar o cabelo, manda tudo, é ele que manda, tudo. Tem que sorrir sem ter vontade de sorrir, tem que ser fingido, né? Tudo tem que ser fingido, porque no caso ele quer que a gente seja fingido. Que nem ele. Porque ele é fingido, então ele é fingido, a mulher dele é fingida, aí
quer que todo mundo seja igual fingido. Não tem como, porque uma hora a máscara cai, a gente não consegue fingir por muito tempo, entendeu? Então ela é fingida por causa que ele também faz a cabeça dela, coitada, a bichinha. Então, todo mundo todo mundo lá é vítima, nós fomos vítima, as pessoas que estão lá são vítima, tem umas 2 pessoas que estão entrando agora, coitados, que também vão ser umas vítimas, assim quando a gente entra... E deixa eu te dizer aqui também uma coisa que eu me lembrei aqui agora, que ele falou abertamente numa reunião, que ele tava falando com o seguidor dele lá, ele disse assim, que um psicopata, ele conquista a família todinho, aí depois mata. Então ele tava, no caso, se referindo a ele mesmo, né? Só pode ser um psicopata, uma pessoa dessa. Falando de psicopata, não tinha nada a ver, a gente esperava ele contar alguma coisa sobre Deus, alguma passagem da Bíblia, alguma coisa. Não, ele falava essas coisas assim, draculescas, que não tinha nada a ver. Só pode ser um doente. Aí vocês podem até perguntar. E como 2012 não acaba, né? Em 2012 não acabou tudo, que nem ele falava, por que vocês não saíram, né? Gente, ele falava pra nós aqui, pra todos os seguidores, que ia, entendeu? Que ia explicar pra gente o porquê que aquilo ali não aconteceu, o porquê. E a gente ficou esperando, e aí a gente já tava acostumada mesmo com todo mundo, a se dar bem com todo mundo. Aí depois que hoje, quando ele conseguiu dinheiro através da gente, porque ele não trabalha, que a gente foi ver que ele tava mentindo, realmente tava mentindo. Então, quando a máscara vai caindo, aí a gente vai vendo um monte de coisa que ele faz errada, aí a gente vai enxergando. Então, a minha intenção nesse vídeo é que as pessoas enxerguem e que não vá, que se encontrar ele na rua, passa assim uns 100 metros de distância, que tá tudo errado. E entendeu? deixar de ser incauto, né? Que no nosso caso a gente não orou e nem vigiou. Só acreditou nas palavras dele. Ele disse que tinha 40 anos de igreja católica e que tinha vindo um anjo pra ele. Tudo mentira. Mas nem sempre tudo de falar bonito, né? Faz o que realmente Deus quer. Porque pra falar, todo mundo pode falar bonito de Deus, mas aí fazer o que Deus quer que a gente faça. No caso, vou trazer outras pessoas que foram vítimas dele aqui para dar o seu depoimento, para falar o que passou, o que viu, as pessoas que conviveram lá, o que passaram, o porquê que saíram, que descobriram as coisas feias que ele fazia. E aí, não vamos ficar de boca fechada, gente. Se você passou por alguma coisa, você tem que abrir a boca. Tem que abrir pra se libertar. Pra se libertar, pra vida continuar pra frente. Mas também tem que ajudar o pessoal que estão lá, que são vítimas, assim como a gente era. Então, a gente queria que alguém chegasse pra gente e abrisse os olhos. Porque eu sinto dó do pessoal que tem lá, que tá lá. Por quê? Porque eu já fui vítima dele. Achando que ele é de Deus e não é. Eu sei o tanto que foi difícil, que é difícil a gente sair de lá. Porque não é fácil, não. Quando eu disse eu vou sair, quando eu descobri tudo, que vocês já sabem aí dos vídeos anteriores, quando eu descobri tudo, que eu vi que ele fica falando as coisas pra gente, induzindo a gente a fazer coisas, que eu disse, meu Deus, tá errado a gente fazer tudo, que esse homem disse que tá tudo errado. Aí a gente vai enxergando, mas aí eu comecei a ficar ouvindo umas pessoas que já tinham saído por causa dos golpes dele. E aí eu disse, meu Deus, é verdade mesmo que aquelas pessoas falavam. E ele falando que as pessoas estavam com mal, mas só que tá com mal todinho é ele. Entendeu? Ele induz a gente a mentir, ele induz a gente a fazer coisa que a gente não quer. Ele disse que não era pra me falar com a minha mãe, que não era pra me falar com meu pai, não era pra me falar com minha irmã, que também participava de lá, que a minha irmã tava com mal. A minha irmã saiu de lá, meu cunhado ficou com os pés inchados, gente, inchado. Que tava lá, simplesmente foi lá pra ele ajudar ele. Ele não ajudou, disse que ele tinha que sofrer, que ele tinha que pedir carona pro pessoal. Minha irmã tava me contando, ela vai vir aqui, ela vai contar a versão dela. Então eu só tô dando tipo, meio que um resumo do... O meu cunhado sofreu, mas lá, gente, quando a gente tava lá, pensava que a minha irmã que tava com mal, a Kelly, que ela que tava com mal, porque ele dizia que ela tava com mal, que ela poderia voltar pra essa missão aí, que fosse só sem o marido dela. Minha gente, quando Deus dá alguma coisa pra gente, ele diz, vigie tudo, dê valor e tudo, mas ele quando, tipo, não botou a regra pra brigar com o marido dela, ofereceu mulher, a filha pro marido da Raquel, pra eles brigarem, meu Deus, lá é um negócio assim absurdo, aí agora tá tudo, escancarado pra todo mundo ver, só que quando a gente é cega, a gente não consegue ver, né, Raquel? Aí quando a gente vai começar, ele nunca veio atrás de mim. E outra coisa que eu ia esquecendo, eu já falei com algumas pessoas que saíram de lá, ele não falou pra mim, porque ele nunca falou comigo desde que eu saí.
Ele falou para algumas pessoas, a maioria das pessoas que saem de lá, que não é para falar besteira dele, que não é para falar dele, que com o tempo vai vir buscar essa pessoa. De quê? De avião, só pode. Porque aí ele vai ficar tão rico com fé em Deus, não vai ficar através dos outros. Porque esse pessoal vão abrir os olhos e vão vir embora. Que vai a promessa dele é que a pessoa não fale mal dele, que vai vir buscar, ó. Ainda ele acredita que vai se acabar tudo. Meu Deus do céu, vai... É muita heresia. As coisas podem acontecer, porque tá na Bíblia, as profecias vão se cumprir. Mas não que ele, Luiz, não da maneira que ele fala, tenha poder de interferir em alguma coisa, porque não é Deus, tá entendendo? As profecias se cumprem, estão se cumprindo porque tá na Bíblia. A Bíblia é a maior profecia que tem, a palavra de Deus é a Bíblia. Então, seu Luiz, você estudou a Bíblia para poder... Né? Como você mesmo dizia que a Bíblia era um livro de Eli que servia para ganhar dinheiro. Você já disse isso, eu já ouvi você dizendo isso. Foi ninguém que me contou, não. Então, no caso, coitadinho de você, você não tem poder para empatar nada de acontecer, porque você não é Deus, né? Então, querer falar dos falsos pastores, dos profetas, você não tem nem moral para falar, porque você faz pior, né? E você mesmo disse que tava pior do que os padres e os pastores, quando eu fui para retornar dessa vez de 2017. Quando eu retornei, que deveria nunca nem ter entrado lá, nunca deveria nem ter ido. Mas foi um aprendizado, né? A gente leva como aprendizado, uma lição e tudo. Mas no caso, lembro também em 2015, mandou o povo tudo tirar roupa para viajar para Luiz Correia. Não sei para que essa tiração de roupa. Teve algumas pessoas e que disse perguntam. Que o pastor tinha conhecido as ovelhas, isso era safadeza mesmo, viu? Hoje em dia eu sei que é. É muito heresia. Na Bíblia nunca tá para ninguém andar tirando a roupa, mostrando para líder religioso. Mas é assim mesmo. Foi muito constrangimento, muita humilhação, faz gente comer areia lá, suvir na água. No caso, ele manda a esposa dele fazer essas humilhações com as pessoas. Isso aí era o que ele tinha vontade de fazer, mas ele não pode fazer assim diretamente, porque senão vai dar muita mancada, né? Mas a gente sabe que tudo é ele que manipula, bota ela na frente, fazer que é ela, e sendo que ele controla tudo. Manipulando tudo, que nem um bonequinho, uma marionetezinho. Mas é isso, gente, é muita coisa. O vídeo vai ficar enorme, mas é muita coisa que a gente passou e que a gente tá passando aqui pra vocês entenderem como que vivia o pessoal lá em 2012. E até hoje existe algumas pessoas que ainda seguem essa criatura aqui, que ele faz uma lavagem na cabeça da gente. E queria agradecer a Raquel. O próximo vídeo vai ter outras pessoas, uma outra pessoa que vai vir aqui dar o seu depoimento de como que vivia lá. É isso, te agradeço, Raquel. Até o próximo vídeo.